Fala, minhas queridas alunas, meus queridos alunos Potames, aqui é o Vinícius Gléria. E olha só, quantas vezes você já deve ter passado, eu imagino, por uma situação onde você estava com um paciente e estava tendo uma dificuldade ali de prosseguir com a entrevista. Parece que ela não fluía, e aí muitas vezes o paciente se distancia ou fica calado. E a gente passa por essas situações constrangedoras. Até profissionais muito experientes da área da saúde mental, eles podem passar por essas situações onde realmente há um certo assim, bloqueio entre o entrevistador e o paciente, fazendo assim que a entrevista assim, chega naquele climão mesmo, sabe? Fica bem constrangedor. E aí eu venho trazer para vocês algumas dicas para que a entrevista em saúde mental possa fluir de forma melhor, de uma forma com que haja uma boa interação entre o examinador, e o paciente. Lembrando que a entrevista é o elemento chave, fundamental para saúde mental, diferente de outras especialidades dentro da medicina, por exemplo, ou outras especialidades dentro da psicologia. Quando a gente fala da clínica, o elemento essencial é a entrevista. Muito dificilmente a gente vai conseguir recorrer a exames, a testes, se o nosso exame, se nossa própria entrevista não tiver sido feita de forma adequada. Quando ela não é bem feita, o diagnóstico fica mal feito, mal elaborado, a gente não consegue fazer um bom planejamento terapêutico e até mesmo para poder entender o prognóstico do paciente. Ou seja, é essencial que você tenha alguns elementos-chave para poder desenvolver essa habilidade. Assim, essa habilidade, muitas vezes, ela pode vir do próprio profissional. Tem gente que tem maior facilidade para ter empatia, para desenvolver relacionamentos, para interagir com o ser humano, mas apesar dessas habilidades inatas, é importante que até mesmo esse profissional ele desenvolva outras técnicas, porque a entrevista ela não é só uma conversa, ela tem que ser tecnicamente útil para que a gente consiga extrair ótimas informações ali do paciente para que ela seja terapêutica também. E aí eu vou trazer para vocês 5 dicas em quando o paciente ele está calado, quando o paciente entra em silêncio e a gente consegue ali direcionar melhor essa entrevista. E para você que é novo aqui no canal, se inscreva já e já curte esse vídeo aqui, porque ele vai ajudar muita gente e quando você faz isso, indica para o YouTube que esse vídeo é útil, então ele pode chegar a mais pessoas. Então olha só, quando o paciente ele se cala e você está naquela situação constrangedora, então o que nós podemos fazer? Lembra muito bem que quando a gente faz uma entrevista em saúde mental, a gente tem que utilizar perguntas abertas, certo? E essas perguntas abertas, elas vão levar o paciente para um leque de informações. Muito provavelmente ele vai começar a direcionar o raciocínio dele, conduzir ali o que está trazendo sofrimento para ele, angústia para ele. E às vezes ele pode até se desviar. E aí a gente usa perguntas fechadas para direcionar. Então ele está indo numa direção. Se a gente percebe que essa direção está indo ao contrário do que a gente estava querendo para a entrevista, as perguntas fechadas elas podem direcionar melhor. Mas aí vem um detalhe: nunca utilize perguntas que sejam muito fechadas ao ponto de terem respostas categóricas, do tipo sim ou não, porque aí senão você encerra o assunto. É preciso que a gente elabore perguntas fechadas, mas que o paciente ele possa discorrer melhor. Mas também, por outro lado, aí é a segunda dica, não elabore perguntas que sejam muito abertas, mas muito difíceis, complexas, que o paciente ele não consiga compreender. Então, essas perguntas a gente utiliza no momento certo, na hora certa, para que a gente possa direcionar melhor a entrevista. É necessário também que o entrevistador, o profissional, ele demonstre a sua presença ali, de forma empática. Então, a gente pode se utilizar de algumas intervenções durante o discurso do paciente para mostrar de que a gente está presente e de que a gente está atento àquilo que ele está falando. Então, se aproximar do paciente é uma forma de demonstrar que a gente está prestando atenção e até mesmo algumas colocações. Então, quando o paciente conta alguma
notícia pra gente, alguma queixa, a gente fala: "Nossa, entendi, mas me explica melhor um pouquinho sobre isso. Eh, não, por favor, continua isso que você estava falando". Então essas pequenas intervenções que a gente faz, pode deixar o paciente, assim, eh, mais seguro durante a entrevista e fazer com que ele continue conversando com a gente. Dentro dessas intervenções, sempre prefira, algumas expressões do tipo: "Me explica melhor, eu não entendi muito bem isso do que você falou. Você poderia, me mostrar como que você se sentiu em determinada situação?". Prefira essas expressões do que expressões do tipo: "Ah, por quê? Ah, não, qual a causa?". Porque quando você faz essas perguntas do tipo "por quê?", do tipo "qual a razão?", muitas vezes você vai constranger o paciente, fazendo com que ele se sinta muitas vezes, julgado ou até mesmo, pode fazer com que ele se feche. E aí você acaba deixando a entrevista um pouco mais, difícil, e o paciente pode ficar muito constrangido nessas situações. E essa aqui é a última dica, a dica, assim, chave mesmo, fatal, que é conhecer o seu paciente e individualizar a entrevista. Veja muito bem, é muito importante que a gente tenha em mente, um modelo, um roteiro de entrevista, porque esse roteiro de entrevista, ele vai facilitar com que a gente possa conduzir essa entrevista para onde a gente quer chegar ali com o paciente. Mas não fique fixo um roteiro específico ou preso nesse roteiro. É importante que você conheça o seu paciente e saiba a personalidade dele, o jeito dele de lidar com as coisas. Então, pacientes que são muito ansiosos, pacientes que são muito tímidos ou até um pouco mais paranoides, preocupados, é importante que você faça perguntas, mais neutras ali no início, e ali no decorrer da entrevista você vai chegando naqueles assuntos mais íntimos, né, que deixa o paciente mais constrangido, mas fazendo isso com cuidado. Pacientes que são mais, psicóticos ou estão mais desorganizados, com uma estrutura mental, mais desorganizada, até mesmo um nível intelectual mais baixo, é importante que a entrevista ela seja mais estruturada, então com perguntas que sejam mais fáceis de serem entendidas e perguntas que, facilitem ali a conversa. Então, muitas vezes, nesse caso, quem vai conduzir a conversa a maior parte do tempo é o profissional. Agora, pacientes que têm, uma estrutura mental mais organizada, não estão psicóticos, têm um nível cognitivo bom ali para a gente conduzir essa entrevista, muitas vezes é o próprio paciente que vai fazer a própria entrevista e ele mesmo vai conduzir de acordo com o que ele está sentindo, e o profissional ele vai fazendo pequenas pontuações. Então, quando o profissional conhece esse paciente, ele consegue conduzir muito melhor essa entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que vocês a utilizem na prática. Passo aqui para lembrar para vocês também que o nosso curso de formação em psicopatologia geral e clínica está com as matrículas abertas e hoje, na segunda-feira, esse é o último dia que a gente vai manter a matrícula aberta, então corre lá, porque a gente tem poucas vagas, as inscrições estão encerrando e a gente está com um valor assim super acessível para você. Você pode dividir, pode pagar no boleto, então pode ficar bem tranquilo, acesse o link que está aqui na descrição do vídeo e a gente te espera, viu? Até mais, até o nosso próximo vídeo e bons estudos!